Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente e guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe, longe, longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei para mim. Isso é muito importante, né? A gente falar sobre isso. Sabe que tem alguns termos, a gente que está no dia, na Semana Internacional da Mulher aí, tem alguns termos que todo mundo usa, mas que são machistas pra caramba, né? E, vamos conversar sobre isso em algum momento, certamente. Mas sabe que o povo, ele é o resultado da sua, como é que eu vou dizer, o povo é resultado da sua cultura, né? É muito importante que a gente se ligue nisso. Então, quando a gente não conhece nada sobre a cultura da nossa cidade, sobre a memória, sobre educação, sobre patrimônio, sobre museus. Eu me lembro que uma vez eu conversava com uma pessoa sobre museus em Porto Alegre. Ela disse, que pena que aqui em Porto Alegre não tem museus. Eu digo, oi? Mas é porque, se tu não conhece, como é que tu vai amar alguma coisa que tu não conhece? Né? Eu estou em contato com a professora Zita Possamay. A professora Zita Possamay passa a participar do nosso programa, nos trazendo informações exatamente sobre isso. Porque eu não posso cobrar que as pessoas não conheçam aquilo que elas não sabem, né? Professora Possamay, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Está me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Perfeitamente. Ainda estamos num primeiro contato. A professora Possamay, ela é professora de museologia da URGS, com experiência na área de cultura, patrimônio e memória, aqui de Porto Alegre, que é o nosso caso específico, né, que nós vamos tratar nesse dia hoje, para começar. Mas eu queria que você fizesse assim, uma apresentação, tipo assim, do objetivo do teu trabalho e como é que a gente pode entender melhor isso e o que nós estamos nesse momento, em luta nesse momento, Zita. Obrigada. Tá bom. Antes de mais nada, Beatriz, eu gostaria de te agradecer a oportunidade. Queria te dizer que eu gosto muito de rádio, eu escuto rádio há muitos anos, acho que desde criança. Sim. Eu acho que a minha mãe costumava me acordar com o rádio muito alto. Num programa da antiga Rádio Farroupilha, não sei se tu te lembras. Claro. Um programa que tinha muito cedo, que era da tia Eva. Tu lembra disso? Claro, lembro, lógico, conheci a tia Eva. Então, eu me lembro assim, de acordar ouvindo a tia Eva mandando todo mundo sair da cama. Que eu odiava, claro, porque eu queria ficar dormindo, né? Mas enfim, eu acho que essa lembrança de infância assim, sempre me fez gostar muito de rádio. Então, quando a Gisela Guiar, né, que é economista e também museóloga, foi minha aluna no curso de museologia, me convidou e me apresentou esse projeto da Rádio Manaus, eu fiquei assim muito encantada. Que bom. Passei a te ouvir e achei a proposta realmente muito bacana, porque faz parte do nosso trabalho, né, como pesquisador e como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer com que o nosso conhecimento, as nossas pesquisas, enfim, cheguem ao maior número de pessoas, né, Beatriz?
Exatamente. Nós precisamos trazer para perto de nós as pessoas que são aquelas que vão ser influenciadas, que vivem, que de alguma maneira precisam daquilo, né, do que tu tem conhecimento e está defendendo, que no caso aqui, eu percebo, se trata assim de algo que eu te diria que a maioria ainda não se deu conta de que nós estamos com muitos patrimônios nossos, com coisas importantes entrando nessa condição, né? Sim, com certeza. Geralmente, as pessoas vão se preocupar com áreas que são mais sensíveis e diretamente, que lhes afetam diretamente, como a saúde, por exemplo, né, a educação, outras questões. Mas a cultura e mesmo a educação, ela passa por essa questão relacionada à nossa memória e também ao patrimônio, né, ao patrimônio que nós preservamos ou não na cidade. Então, é uma questão também, como eu costumo dizer, de saúde mental, porque sem essas referências na cidade, por exemplo, do passado, de coisas que nós vivemos na nossa infância e que hoje nós passamos por uma rua, daqui a pouco não existe mais aquela referência, aquele edifício, tudo já mudou, aquela paisagem mudou, isso também vai afetando a nossa saúde mental. Certamente. Aliás, então, isso... Pode continuar. Isso, eu vejo que tu dá uma ênfase muito grande para esse aspecto, né, da saúde mental no teu programa, então eu acho que isso também tem um aspecto importante, né? Não é apenas porque um grupo de intelectuais, de pessoas iluminadas acham importante. Não, a cultura, ela faz parte de toda a nossa vida, no nosso cotidiano, e muitas vezes a gente não se dá conta de o quanto determinadas medidas, determinadas políticas públicas podem nos afetar nesse sentido, né? Então, o meu trabalho é isso, é valorizar a história da cidade, é valorizar as nossas memórias, valorizar os nossos patrimônios, para que alguma coisa permaneça, né, na continuidade do tempo, ou seja, que daqui a alguns anos as futuras gerações possam saber como é que foi o passado da cidade, como é que essa cidade se formou, que pessoas habitaram aqui, enfim, pensando numa diversidade também ampla, né? Quanto mais pessoas se sentirem representadas nesse patrimônio, isso é o mais importante, né? Exatamente. Agora, você veja, professora, que, na verdade, assim, a gente parece que está distante, por exemplo, quando você vê a Cinemateca Capitólio, a pessoa passa por ali, a Pinacoteca Rubem Berta, a pessoa passa por ali e ela vê aquilo assim como uma coisa distante dela. O que a gente está querendo justamente é fazer essa ligação, né? Às vezes, o que acontece? São prédios muito imponentes, né, Beatriz? Então, as pessoas, por desconhecer que, na verdade, aquele ali é um lugar público, um lugar visitável e que a entrada, inclusive, ela é gratuita, muitas vezes, por não saber disso, as pessoas não têm a porta, não entram. Às vezes, a porta é fechada, né? É incrível isso, mas a porta ela está fechada, talvez porque lá dentro tem um ar-condicionado, né? Então, também, assim, esses espaços, muitas vezes, não são convidativos. Então, também cabe aos gestores fazer com que esses espaços sejam mais convidativos e cada vez mais a gente amplia esse público fazendo a divulgação. Então, acho que o meu papel aqui também, nesse sentido, é fazer com que o teu público, né, que escuta a rádio, os teus ouvintes, eles passem a conhecer esses espaços e passem também a visitar, porque esses espaços, eles são públicos e são das pessoas, né? Nós precisamos cada vez mais ir nesses lugares, saber o que está sendo feito lá e, principalmente, participar das decisões que são relacionadas à gestão desses espaços. E por isso a minha sugestão hoje aqui no nosso programa é falar da gestão desses espaços, porque nesse momento nós estamos vendo, né, uma tentativa de modificação de gestão da cultura no município de Porto Alegre, por enquanto no município, né? Nós sabemos que é um projeto muito mais amplo, de uma determinada visão da cultura,
que quer tirar do poder público a gestão e quer dar para a iniciativa privada, é isso que está em jogo nesse momento, né? E é importante que a população saiba que a adequada gestão desses espaços implica também que esses espaços estejam acessíveis para as pessoas usufruírem. Então, tu deste o exemplo da Cinemateca. Posso continuar, né? Claro, por favor. Me interrompe, por favor. Não, então, vou te ouvir. Há um projeto no Executivo Municipal, na Prefeitura de Porto Alegre, que quer dar esses espaços, quer conceder esses espaços para a gestão privada. O que significa isso? Vamos tentar entender. Tá? Hoje, esses espaços eles funcionam muito bem. Claro que poderia ser muito melhor, é óbvio, qualquer espaço cultural pode ser melhor, mas hoje eles funcionam muito bem, com recursos públicos e com a expertise. O que é expertise? Com a especialidade, ou seja, com o conhecimento profissional dos servidores públicos que lá estão, que são do mais alto nível, Beatriz. Então, o que o Executivo quer fazer? O Executivo quer retirar todos esses servidores públicos desses lugares, né, e entregar a administração para uma entidade privada. Tá? Então, tem várias consequências nessa questão que nos preocupam, e nos preocupa principalmente a questão do patrimônio que é preservado nesses lugares. Tá? Nos preocupa o modo de gestão, mas nos preocupa, eu pessoalmente, a questão do patrimônio que ali está. No caso da Rubem Berta, Pinacoteca Rubem Berta, que fica, já aproveito para convidar os ouvintes e as ouvintes para visitar, que funciona de segunda a sexta, fica, acho que segunda talvez ela feche, porque segunda todos os museus fecham, né? Eu vou ver se eu acho aqui se terça ela fica, segunda ela fica fechada. Mas enfim, fica ali na Duque de Caxias, número 973, bem em frente à Assembleia Legislativa, ali o chamado Solar dos Câmara. E a Pinacoteca, ela é uma coleção formada num determinado período da história de Porto Alegre por um personagem que foi o Assis Chateaubriand. Tá? O Assis Chateaubriand foi um grande magnata dos meios de comunicação, tu deve ter ouvido falar nele. Claro, já, né? Nossa, faz parte então, aí da história. O Assis Chateaubriand, ele era um colecionador de artes, Beatriz. E ele criou várias coleções de artes pelo Brasil e criou museus regionais, tá? Então, além de estar ligada à história da cidade de Porto Alegre, está ligada a uma história de um patrimônio artístico nacional, porque o Assis Chateaubriand criou essas coleções em vários lugares do Brasil e um deles que ele escolheu justamente foi Porto Alegre, tá? Ele escolheu Porto Alegre certamente pelas ligações que ele tinha com o Rubem Berta, que dá o nome à Pinacoteca, que era o presidente da Varig, tá? Porque o Rubem Berta transportava essas obras de arte que vinham geralmente da Europa, da Ásia, de outros países, através da Varig. Eles eram muito amigos, né? O Assis Chateaubriand junto com o Rubem Berta. Então, nós temos na Pinacoteca obras de uma importância incomensurável, tá? E as pessoas têm a oportunidade de visitarem os espaços da Pinacoteca e, enfim, apreciar essas obras de arte e as exposições temporárias também que eles expõem lá. Então, nos preocupa muito a retirada dos funcionários públicos desse espaço e a entrega da gerência exclusiva desse espaço para a iniciativa privada. Isso é realmente assim, é um ponto que nos preocupa muito. Não quero dizer com isso que a iniciativa privada não vai ser competente para gerir. Acontece que ao retirar os servidores de lá, vai se perder uma memória desse processo, né? A partir do momento que os servidores saírem de lá, quem é que vai continuar com a memória desse lugar, da formação dessa coleção e da proteção e da segurança dessa coleção? É isso que nos preocupa. Né? Hoje a Pinacoteca, por incrível que pareça, ela funciona com apenas 2 servidores e alguns estagiários, entre os quais sempre tem lá alunos do curso de museologia. Poderia ter mais gente? É óbvio que poderia ter mais gente se a prefeitura chamasse, por exemplo, agora o próximo concursado na área de museologia, né? Que tem um concurso aí
acontecendo e que poderia ser chamada para ter pelo menos 3 pessoas lá dentro, né? Então, por enquanto, nós temos 2 pessoas. E o espaço funciona muito bem, não sou eu que digo, quem diz isso é o povo das artes também, claro